Infraestrutura é uma pauta recorrente no estado de excelência ao longo dos 20 anos de exibição do programa. Hoje vamos falar sobre o dilema Morro dos Cavalos, um dos gargalos da BR-101, principal rodovia federal que atravessa o nosso estado. E para falar sobre o assunto, convidamos o deputado Mário Mota, do PSD de Santa Catarina. Bem-vindo aos nossos estúdios, deputado. Meu querido Raimundo, um abraço carinhoso a todos os nossos telespectadores, ouvintes, internautas. É um espaço importantíssimo que você nos concede para comentar um pouquinho dos pontos que entendemos são muito importantes que a maior parte da população tome conhecimento para poder avaliar, para poder comentar de uma maneira sólida, bem fundamentada sobre essa questão do Morro dos Cavalos que mexe com todos nós. Deputado, em maio de 2024, o senhor protocolou uma denúncia na Controladoria Geral da União, apontando falhas na gestão e monitoramento dos riscos associados à concessão da rodovia, que é administrada pela concessionária Artérias Litoral Sul. Mais especificamente, o senhor se referiu no trecho do Morro dos Cavalos. Que falhas são essas que o senhor aponta na denúncia? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas preciso lembrar que a Artérias recebeu 375 quilômetros na concessão original da divisa do Paraná até o Aririú Formiga, ali em Palhoça. Inicialmente era esse o trecho que a Artérias passou a ser concessionária da BR-101. Colocou um pedágio praticamente no centro de Palhoça, ou pelo menos do município. Metade do município, Morro dos Cavalos, Praia do Sonho, Pinheira, Guarda do Embaú, todas essas comunidades de Palhoça ficaram do outro lado do pedágio. Então, quem morava em Palhoça tinha que pagar pedágio para andar no seu município, isso era e é inconstitucional. Briga judicial, tiveram que pensar na possibilidade de levar esse pedágio para 24 quilômetros depois, na divisa com Paulo Lopes, que é onde hoje está o pedágio. Para esse novo trecho de 24 quilômetros, teria que haver um relatório de avaliação das necessidades de estabilização de encostas e terraplenos entre os quilômetros 220 e 244. Quando foi feita a avaliação inicial, isso é normal, quando uma empresa vai assumir a concessão de uma rodovia, principalmente federal, ela tem que avaliar quantos pontos de risco existem e o que precisa ser feito preventivamente para evitar desastres, problemas. E quantos pontos de risco foram identificados nesse trecho? 53 pontos de riscos foram avaliados pelo DENIT, a NTT e a Artérias para a concessão. Quanto a graus de risco, 2 planilhas foram feitas. A primeira delas foi seguindo uma linha de raciocínio e de corte com quesitos estabelecidos pela NTT. Eu tenho inclusive essa planilha e nós poderemos inclusive depois projetá-la, se for o caso, na tela. Mas é uma planilha que estabelecia para os 53 pontos de risco, a grande maioria dos pontos, 3, 4, 2, no máximo 2 ou no mínimo 2, que é um risco médio. Isso é o grau de avaliação, desses 53 pontos de risco. Dos 53, o que mais nos importa aqui, inclusive, é de que 27 pontos de risco são na extensão do Morro dos Cavalos. São 27 pontos, se você considerar o início do Morro dos Cavalos, antes de mais nada, Morro dos Cavalos. O Morro dos Cavalos tem uma subida, o platô e uma descida. Tudo isso é Morro dos Cavalos. Então, quando a gente fala em Morro dos Cavalos, vem à mente aquela descida ou aquela subida onde estourou um caminhão de etanol e pegou fogo nos veículos. Não, Morro dos Cavalos começa daqui para o sul, no trevo da Enseada do Brito para frente. É começo da subida do Morro dos Cavalos, portanto, já é Morro dos Cavalos. E vale por toda a descida até a ponte sobre o rio Maciambu, lá, antes da entrada da Praia do Sonho.
Então o Morro dos Cavalos tem uma subida, um platô e uma descida. E a gente não pode esquecer disso. Ao longo desse trecho, nós temos 27 pontos de risco, dos quais a grande maioria avaliada inicialmente em 4 de risco ou 3. 4 precisa de intervenções imediatas para evitar problemas de queda, de talude, de desbarrancamento, de pedra rolando para cima da pista, enfim. Foi feita uma nova avaliação pela própria Artéries de forma visual. E aí nenhum desses pontos passou de 1 no nível de risco. Aí entra a segunda parte do problema. De acordo com o grau de risco, a Artéries pode solicitar um valor em dinheiro para prevenir, fazer uma obra de contenção, fazer um muro de arrimo, derrubar uma pedra que está lá, que se chover um pouco mais vai solapar e ela pode rolar, enfim. Acontece que a ANTT não concedeu à Artéries o valor que ela solicitou para consertar, para prevenir esses pontos todos. Considerando o grau 0 e 1. Considerando o grau 0 e 1. Quer dizer, o 0 está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Você tem 5 anos para acompanhar e ver se tem algum problema. Apesar da concessionária ter esclarecido, como vem esclarecendo, é bom que se diga, desde 2017, que os dados de monitoramento são qualitativos, ou seja, baseado apenas em inspeção visual, e não deveriam servir de base para uma tomada de decisão como essa, de não liberar cerca de 49 milhões, que foi o que a empresa pediu. Tá, Mário, a ANTT não quis dar esse dinheiro, não, nem daria esse dinheiro. Ela autorizaria mais tarde um aumento de centavos no pedágio, que, somando durante um tempo, daria os 49 milhões que a Artéries gastaria para preparar, para prevenir nesses pontos de risco. Conclusão, não houve praticamente nenhuma intervenção em nenhum desses pontos de risco. O que aconteceu no Morro dos Cavalos? Em dezembro de 2022, passando o trevo da Enseada do Brito, tem uma descida, uma curva, desceu o morro. O primeiro ponto de risco, que era o de número 28, ali no Morro dos Cavalos, era o de número 28, e até 47, mais ou menos. Esse já desceu, bloqueou a rodovia por um bom tempo, lembra, um rolo danado. Muito bem, em abril de 2024, desceu o ponto 41, que era na descida em direção à ponte do Rio Maciambu. Portanto, nós temos 2 pontos de riscos que já se transformaram em realidade, quer dizer, não é mais risco, já desceram, já bloquearam a rodovia e mobilizaram, de certa forma, as autoridades em buscar uma alternativa para o Morro dos Cavalos. Mas ainda temos 25 pontos de risco no Morro dos Cavalos, entre o trevo da Enseada do Brito e a ponte sobre o Rio Maciambu lá embaixo. A qualquer momento, outros pontos desses podem vir abaixo. Tanto que, atualmente, como não houve intervenção para prevenir, a Polícia Rodoviária e a Defesa Civil de Palhoça têm tomado a seguinte providência por protocolo. Choveu mais de 80, 90 milímetros, tal, passou de um tempo, fecha a rodovia e espera parar a chuva. Aí libera novamente a rodovia para poder subir sem risco. Quer dizer, até quando nós vamos ficar desse jeito, nessa dependência? Inclusive, isso foi tema de preocupação de diversas lideranças de Santa Catarina. E na reunião realizada no dia 23 de abril, no Ministério dos Transportes, em Brasília, o governador Jorginho Melo apresentou para o ministro Renan Filho um projeto de um contorno viário na região do Morro dos Cavalos, prevendo a implantação de um binário de 5,2 quilômetros, com obras que incluem ponte sobre o Rio Maciambu, viaduto sobre a BR-101 e a reformulação da pista. O senhor, que também participou da reunião, que avaliação faz da solução apresentada nessa reunião? Se ela resolvesse o problema do Morro dos Cavalos, subida de um lado, platô e descida do outro, eu seria o primeiro a defendê-la. Eu conheço a estrada que foi tomada como base pelo governo do estado para sugerir. É a antiga estrada florestal. Para mim é uma espécie de semi-contorno, porque ele sai do alto do morro, no platô,
exatamente no ponto em que o caminhão com etanol tombou e bateu com a cabine na mureta para vir para o meio da pista. Se ele não tivesse batido na mureta, para que as pessoas saibam do que nós estamos falando, ele teria entrado no início do contorno, que a estrada começa exatamente ali. Portanto, ela serviria de alternativa exclusivamente para a segunda parte do Morro dos Cavalos, que é a descida dessa curva até a Ponte do Macembu. Portanto, não resolveria o problema, resolveria metade do problema. E que solução se resolveria? Esse é o primeiro ponto. Pois é, o problema por completo. Eu não tenho nenhuma dúvida hoje de que, no mínimo, um túnel no sentido sul-norte seria a solução mais completa possível para resolver o problema do Morro dos Cavalos. Subida de um lado, platô e descida do outro. Então você passaria essa ponte, entraria num túnel que teria seu início ali, deve ser um túnel já planejado, já licitado e já licenciado em 2017 e já licitado com licitação ganha, mas impedido de começar a ser construído pelo TCU, Tribunal de Contas da União, alegando falta de recursos para o pagamento de um túnel ali. Vamos lá, você entraria nesse túnel e sairia praticamente no trevo da Enseada do Brito, lá embaixo. Do outro lado, toda a pista ficaria para quem vem para o sul. Quantas faixas? 4 faixas em 2 pistas e sobraria espaço, inclusive, para acostamento dos 2 lados. E você teria a possibilidade de, em caso de algum desses pontos de risco vir abaixo, você teria como transferir 2 faixas dentro de, se for um túnel só, você teria como utilizá-lo para não causar o congestionamento enquanto você liberava a outra pista. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a única solução para o Morro dos Cavalos, ou pelo menos a de melhor custo-benefício imediato, é, sem dúvida, no mínimo, um túnel no sentido sul-norte. Mas eu não tenho dúvida de que, primeiro, o contorno não vai resolver todos os problemas no Morro dos Cavalos. É uma obra cara. O quilômetro talvez custe 10 vezes o valor de 1 quilômetro numa rodovia regular, numa SC, por exemplo, que já utiliza de uma pista de terra existente, por exemplo, que não careça de muita desapropriação. Hoje o custo quilômetro de um asfaltamento numa rodovia como essa é em torno de 5, 6 milhões. Para fazer esses 5 quilômetros que é proposto pelo governo, nós teríamos aproximadamente 50 milhões por quilômetro, por vários motivos. Primeiro, tem que fazer toda a avaliação geográfica e geodésica do piso. Tem que fazer uma avaliação do piso. É dentro de uma reserva indígena. Não sei quanto tempo demoraremos para obter o licenciamento ambiental, porque é dentro de um parque estadual da Serra do Tabuleiro. Mas, deputado, se não há dinheiro para construir um túnel que já está licenciado, já está licitado. Não houve dinheiro na época em que foi licitado. Por isso suspendeu-se o projeto do túnel. E por que não se retoma esse projeto? Então, a sugestão é essa, que se atualize o projeto, os projetos estão prontos. Aí, meus amigos, a execução da obra chegou a ser licitada em 2016 por um edital, que é o RDC 392 de 2016. Há, inclusive, uma série de termos de referência para a época, tem até o valor de referência na época, 306.256.483 reais. Esse é o preço dos 2 túneis. Dos 2 túneis. O equivalente ao contorno viário proposto agora, não é isso? O prazo total do empreendimento era de 1.080 dias consecutivos. 36 meses. 3 anos nós teríamos tido. 2020 já teríamos os 2 túneis praticamente sendo entregues. Então, pelo menos um túnel, eu acho que seria mais do que suficiente para efetivamente resolver o problema do Morro dos Cavalos. Mas isso demanda também em torno de 3 anos, deputado. Então, enquanto isso, conviveremos com 25 pontos de risco até que artéries
ou quem for a concessionária a partir do momento em que terminar os 30 anos da Arteris, estamos próximos disso. A Arteris está tentando renovar o seu contrato por mais 30 anos e para isso ela fez uma série de proposições. Incluiu? Não posso te afirmar porque eu não tive acesso à proposta da Arteris, que no dia seguinte à reunião com o ministro Renan ia ser encaminhada ao Tribunal de Contas para avaliação. Se sair positiva a proposta da Arteris pelo Tribunal de Contas e o Ministério entender que vale dar a ela nova concessão de 30 anos, primeiro, ela só vai poder começar a cobrar no pedágio, aumentar o pedágio, no momento em que terminar as obras. Na medida em que for terminando uma obra, aumenta um pouquinho o pedágio para cobrir aquela obra. Então, nenhuma obra, como aconteceu com o contorno viário, vai ser antecipada no pedágio antes de estar concluída. Esse é um ponto que eu achei fundamental no novo contrato. E segundo, quando o contrato estiver pronto, ele vai para a Bolsa de Valores, para a B3 de São Paulo, e vai ser apresentado ao país e ao mundo. Se alguma empresa do Brasil ou do exterior entender que vale assumir o mesmo contrato com as proposições que a Arteris fizer, por um pedágio um pouquinho mais barato, ela ganha a concessão da Arteris. Então, vai ser colocado em leilão lá na B3. Mesmo que a Arteris receba do TCU agora um positivo, tal, essas suas propostas estão boas, favorável, tudo. Vai para o leilão. Vai para o leilão, mesmo assim. Então, abre-se uma possibilidade de outra empresa, não, eu assumo, só que meu pedágio vai ser mais barato. E aí a Arteris perde a concessão, a renovação da concessão. Deputado, e que alternativas com prazo menor do que esses 3 anos de construção de um túnel poderiam ser apresentadas? Eu lamento profundamente te dizer que eu não vejo nenhuma alternativa com prazo menor. E penso o seguinte, ao invés de se gastar o dinheiro para fazer esse contorno ou semicontorno que resolveria metade do problema, a minha sugestão seria pensar no asfaltamento de um dos trechos que falta para ligar a região da Grande Criciúma, Orleans, Gravatal, Braço do Norte, Lauro Miller, à BR-282. Passando por Armazém, São Martinho, São Bonifácio, falta apenas esse trecho. Ali em torno de 40 quilômetros. Aproximadamente. E de uma pista que é utilizada hoje em terra. Então facilitaria bem, acredito eu, o asfaltamento. Muita coisa já estaria mais ou menos encaminhada. Ou então, um pouquinho mais acima, a partir de Santa Rosa de Lima até Anitápolis. Um desses 2 trechos, eu não sei quanto custaria, mas acredito que lá seja bem mais barato do que o quilômetro de asfalto do que o contorno. Talvez com essa verba do contorno se conseguisse asfaltar um bom número de quilômetros numa dessas 2 rodovias. Porque elas foram as únicas alternativas que nós tínhamos quando estávamos no sul e tivemos bloqueada a subida do morro. Por ali, eu passei por essa, que vai de São Martinho até São Bonifácio. Mas enfrentou um bom pedaço de terra. Enfrentei 30, 40 quilômetros de terra, mas era a única alternativa que você tinha para chegar em São Bonifácio e chegar na BR-282. De Santa Rosa de Lima a Anitápolis, até Santa Rosa, asfalto, pronto. De Anitápolis até a 282, trevo de Rancho Queimado, pronto, também asfaltado. Portanto, você tem 2 trechos de rodovias estaduais que mereceriam. Aliás, é uma reivindicação da população de toda a região. Quem viesse de Lages ou da Serra e quisesse ir a Criciúma, não precisaria vir a Florianópolis pegar a BR-101. Entraria em Rancho Queimado até Anitápolis até Santa Rosa de Lima, sairia em Gravatal e estaria em Tubarão praticamente. Afogaria um trecho muito Ajudaria importante. muito. Meu Deus. Essa é outra alternativa que me passou pela cabeça, vindo para cá, inclusive, quando nós conversamos. Deputado, eu agradeço a sua participação no programa Estado e Excelência. Eu penso que vale a pena dizer que o espaço também está disponível para a Arteris se manifestar
e também do governo do do Estado, DENIT, da do NTT, DENIT, eu né, acho que pra se da debater. maior importância. Porque- E eu agradeço essa possibilidade. Não, porque a infraestrutura é base fundamental para o desenvolvimento desse Estado. Não, é base para tudo, é um dos principais itens, né, de desenvolvimento. E se você me permite, só a última observação. Tudo que eu disse, tudo que eu digo e tudo que eu direi é propositivo. Deputado, muito obrigado pela participação. Eu que te agradeço, muito obrigado a vocês todos pelo carinho e pela paciência. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa, acesse estadodeexcelência.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um Caso de Excelência.